Oi, pessoal! Então, vamos dar início ao nosso curso, né? Então, nessa primeira aula, conversaremos sobre o tratamento clínico da obesidade. Então, eu trago um breve roteiro. Então, iremos conversar sobre a obesidade de forma geral. Então, irei abordar a etiologia, a prevalência, a fisiopatologia, o diagnóstico e irei finalizar com o tratamento clínico. Bom, então, começando a aula, né, é importante a gente avaliar a etiologia. Então, vejam que a obesidade ela é uma doença crônica de etiologia multifatorial, ou seja, diversos fatores contribuem para o seu desenvolvimento. Então, vejam que fatores genéticos, fatores nutricionais, metabólicos, psicossociais e também o estilo de vida vão contribuir para o desenvolvimento da obesidade. E além disso, se a gente for analisar, a obesidade ela é um dos principais problemas de saúde pública, tanto no Brasil como no mundo. Então, quando a gente vai, analisar um panorama mundial, dados epidemiológicos de prevalência, o que a gente pode observar? Podemos observar nesse mapa, né, de acordo com a coloração, quanto maior a intensidade, ou seja, quanto mais escuro, aqui representado pelo vinho, maior a prevalência de indivíduos com obesidade. Então, a gente tem países como Estados Unidos, Canadá, Austrália, mas aqui eu destaco também outros, como o Brasil, outros países da América do Sul, mas toda a Europa. Então, a gente pode observar que a prevalência de indivíduos com obesidade tem aumentado cada vez mais no mundo. E o que nos mais preocupa é que esse número ele tem crescido muito aqui no Brasil. Então, dados recentes realizados por uma pesquisa do Vigitel, o que a gente pode observar? Que o Brasil ele atinge a maior prevalência de obesidade em adultos nos últimos 13 anos. Então, uma prevalência de quase 20%. Isso em 2018. Então, a gente pode observar nesse gráfico, né, que nós tivemos um crescimento ao longo desses 13 anos. Então, é onde a gente chega, né, uma prevalência na população de quase 20%. E se a gente for trazer isso para números, né, gente, é muita gente. Então, pensando numa população de mais de 220 milhões de pessoas, quase 20% com obesidade, é muita gente. E é claro, né, que isso gera um ambiente de grande preocupação. Isso na população adulta, mas vejam que nós também estamos observando um aumento da prevalência em crianças e adolescentes também. E, consequentemente, a obesidade ela contribui para um aumento dos gastos com tratamento. Então, o ônus, né, de sistemas de saúde, principalmente o nosso sistema único de saúde, o SUS, ele tem gastado muito com o tratamento dessa doença. Então, se a gente for avaliar no mundo, os gastos, né, de saúde pública, mas de saúde privada, particular, com obesidade, têm crescido cada vez mais. E as crianças, elas não estão escapando disso. Então, estimativas mostram, né, que grande parte de crianças e adolescentes também estão desenvolvendo a obesidade. E aí a gente tem que pensar, né? Será que o ambiente está influenciando para isso? E a gente vai ver que o ambiente ele é um dos principais fatores que está contribuindo para o desenvolvimento dessa obesidade. Mas para compreendermos a obesidade, é importante a gente discutir o controle do peso do indivíduo. Então vejam que o nosso peso, a nossa massa corporal, ela é controlada, né, por fatores que envolvem o nosso gasto energético e a nossa ingestão energética. Então, a manutenção do peso, ela ocorre quando a minha ingestão energética, ela se equivale ao meu gasto energético. Mas o que seria ingestão? A ingestão é quando eu estou me alimentando, ingerindo alimentos
que serão transformados em energia. E o gasto energético? Então, o gasto, nós temos alguns componentes, como a taxa metabólica de repouso, ou taxa metabólica basal, que é aquela quantidade de energia, né, que é determinante para a manutenção das minhas funções fisiológicas, funções vitais, mas eu também tenho o gasto energético do exercício físico, da atividade física, eu tenho também um gasto para a produção de calor, que está associado ao tecido adiposo marrom, principalmente em indivíduos magros, em recém-nascidos, e eu tenho o efeito térmico do alimento, principalmente com a ingestão de proteínas. Certo, então quando eu estou numa situação de equilíbrio entre ingestão e gasto, eu tenho manutenção do meu peso. Se por um lado eu tenho uma ingestão menor do que o gasto, eu tenho uma perda de peso. Mas se eu tenho uma ingestão maior do que o gasto, consequentemente esse excesso de energia, ele será estocado na forma, né, de lipídios no nosso organismo e será estocado no nosso tecido adiposo branco. Então é onde o indivíduo ele vai ganhando peso, mas ele ganha peso assim de uma forma acelerada. O indivíduo ele se torna obeso da noite para o dia? Nós veremos que não. Então vejam que a obesidade ela é resultante de um balanço energético positivo crônico. Então o indivíduo, para ele se tornar obeso, ele vai ganhando peso aos poucos. Então isso demora meses, anos. Então por que é importante a gente compreender isso? Porque vejam que esse balanço energético positivo crônico, então, essa ingestão alimentar excessiva de forma crônica, ela estará associada, muitas das vezes, a hábitos alimentares inadequados, a hábitos de vida inadequados, principalmente também a falta de exercícios físicos, presença de um transtorno alimentar, presença de transtornos psiquiátricos. Então, hábitos de vida inadequados de forma crônica. E por que é importante a gente já avaliar isso no início da aula? Porque quando a gente for pensar no tratamento, a gente não tem que pegar o paciente somente aqui. A gente tem que levar em consideração esse histórico. Então, se é um paciente que demorou anos para chegar aqui nesse efeito final, que foi a obesidade, eu tenho que considerar, né, todo esse histórico, um histórico de anos de hábitos inadequados, anos de uma péssima relação com a comida, anos de transtornos alimentares, compulsão alimentar, por exemplo. Então, tudo isso eu tenho que levar em consideração quando eu for pensar no tratamento. Então, a obesidade, ela é resultante de um balanço energético positivo crônico que muitas das vezes estará associado a hábitos de vida inadequados, principalmente hábitos alimentares. Bom, e para isso nós temos o tecido adiposo branco. Então, quando a gente vai analisar, né, o nosso organismo, nós temos o tecido adiposo marrom, né, que é o TAM, que a gente pode, né, estudar com mais detalhes, que é aquele que tem um efeito termogênico, que ele não está muito presente em indivíduos que têm obesidade, pelo contrário, ele está mais presente em recém-nascidos, indivíduos magros, e já no indivíduo que tem obesidade, sobrepeso, e também indivíduos eutróficos, a gente tem o tecido adiposo branco. Então, o tecido adiposo branco, ele tem inúmeras funções, né? Ele tem como principal função, a gente sabe, a reserva energética. Mas a gente também vai ver que ele tem outras funções no nosso organismo. E aqui num corte histológico, a gente pode ver que o tecido adiposo branco, ele é formado pelos adipócitos, que são as células, né, específicas. Então, os adipócitos, eles são responsáveis por armazenar as moléculas de gordura, que são os triacilgliceróis. Então, vejam que uma principal função do tecido adiposo branco
Então, reserva energética, mas também ele atua como isolante térmico. E isso, né, se a gente for analisar na natureza, tem um papel fundamental em animais que vivem em ambientes frios, né? Então, ele atua como um isolante térmico. E se a gente for analisar, né, no fornecimento energético, quando a gente compara com outros tecidos, como tecido muscular, intestino, pâncreas, fígado, rins, etc., o tecido adiposo, ele é o que mais nos fornece energia durante o jejum. Então, ele tem, né, uma capacidade, uma funcionalidade de nos fornecer energia. Então, aqui uma outra função. E é claro que quando a gente faz uma retrospectiva em momentos pré-históricos, o tecido adiposo branco, ele tinha um papel fundamental na manutenção da vida. Porque quando a gente tinha uma incerteza de alimentos, então quando os nossos, né, ancestrais, eles tinham aquela incerteza do alimento, eles tinham que caçar o alimento, o tecido adiposo, ao mesmo tempo, ele tinha aquela função de reservar energia para esses momentos de escassez. Mas nós estamos vivendo uma transição nutricional. Então vejam que a gente sai, né, daquele período em que o homem e seus ancestrais tinham que buscar o alimento, tinham que caçar, e a gente está vivendo na modernidade. Então, onde a gente tem uma alta disponibilidade de alimentos, onde a gente vive, né, num ambiente que favorece o sedentarismo, ou seja, uma economia de energia, porque a gente vive basicamente sentado no computador. Além disso, nós temos inúmeras opções, então é muito fácil eu ligar, né, no delivery e pedir uma comida no restaurante. Além disso, com a evolução industrial, né, com o avanço dos estudos, com o avanço das indústrias alimentícias, o que elas buscam fazer? Elas buscam nos fornecer alimentos palatáveis e baratos. Mas é um barato no sentido de que não é um alimento saudável, é um alimento rico em açúcar e rico em gordura, e que nutricionalmente ele não é favorável, ele não é saudável para nós. Então, nós estamos vivendo um momento em que há uma alta disponibilidade de alimentos densos em energia, ricos em gorduras e açúcares, e ao mesmo tempo nós estamos gastando pouca energia, porque nosso trabalho, né, atual, ele não tem uma alta demanda energética. E isso favorece o quê, gente? O ganho de peso e desenvolvimento da obesidade. Então, quando a gente compara, né, essa pré-história com esse momento atual, nós temos a teoria, né, de que na pré-história esses nossos ancestrais eles desenvolveram um genótipo econômico, ou seja, quando eles viviam nesse ambiente de escassez, de incerteza alimentar, todo o seu perfil genético teve que se adaptar ao desenvolvimento de genes que teriam uma capacidade de armazenar energia, com o objetivo, né, de sobrevivência. Só que, com o passar dos anos, a gente teve revolução industrial, a gente teve a era moderna, e tudo isso se modificou, porque o homem passou a gastar menos energia e ter um maior acesso a alimentos. E, consequentemente, a gente não teve uma alteração genotípica. Então, esse genótipo econômico, ele se manteve. Então, qual que é o produto disso? Qual que é o resultado disso? Então, junção de genótipo econômico com um baixo gasto de energia e um excesso, né, de consumo energético, de açúcar e de gordura, de sódio, etc., o resultado foi um fenótipo, né? O que é o fenótipo? É o que eu expresso, né? É o resultado, né? É o indivíduo em si, é o desenvolvimento de doenças, né? O ganho de peso, por exemplo. É um fenótipo de risco.
Então, é um indivíduo com obesidade, é um indivíduo com diabetes mellitus, é um indivíduo com hipertensão. Então, essa é uma das teorias que a gente tem hoje, um genótipo econômico associado, né, a um fenótipo de risco. E é onde a gente tem que discutir, né, a fisiopatologia da obesidade. Então, nesse gráfico, nós temos dois indivíduos. Então, aqui nós temos em vermelho o indivíduo que tem obesidade e o indivíduo em azul que tem eutrofia, indivíduo normal. E aqui, né, no eixo X, no eixo Y, nós temos a quantidade de insulina que é liberada e no eixo X nós temos o tempo, né? O tempo que está relacionado com o horário de refeição. Então, imaginem que a cada horário, esses indivíduos receberam uma mesma quantidade de carboidratos. Então, imaginem que eles consumiram, por exemplo, um pão. Então, o indivíduo que tem obesidade, o indivíduo que tem eutrofia, consumiram um pão, mesma quantidade de carboidratos. Aí eu pergunto para vocês, por que quando submetidos a uma mesma ingestão, né, de carboidratos, por que há uma liberação de insulina diferente? Por que o indivíduo que tem obesidade, ele libera mais insulina do que o indivíduo que tem eutrofia? Aqui a gente tem que analisar o quê? O mecanismo de resistência insulínica. Então, eu estou comparando, né, diante de uma mesma quantidade de carboidratos, o resultado é, o indivíduo que tem obesidade, ele tem que liberar mais insulina do que o indivíduo normal. Então, quando a gente pensa na insulina, o que a gente tem que recapitular? Bom, ingerir carboidratos, minhas células beta-pancreáticas vão liberar o hormônio insulina. A insulina vai fazer com que essa glicose entre na célula, no músculo, no tecido adiposo, porque senão o indivíduo vai ter uma hiperglicemia. Mas, se o indivíduo que tem obesidade tem que liberar mais insulina para a mesma quantidade de glicose entrar na célula, algo estranho está acontecendo. E aqui é onde a gente entra numa situação de resistência insulínica. Ou seja, esse indivíduo ele está apresentando uma alteração na função do hormônio insulina. Então, é onde a gente entra na resistência insulínica ou resistência à insulina. Então, vejam que resistência é uma falha no sistema de transmissão. Ou seja, tem o hormônio, mas o hormônio não consegue exercer a sua função, seja por uma falha no seu reconhecimento, ou seja por uma deficiência na ligação com o seu receptor. Então, o que a gente pode observar nisso? Então, aqui a gente tem um novo exemplo. Em azul, indivíduos normais, e em vermelho eu vou mostrar para vocês indivíduos com resistência insulínica. Então, aqui no eixo Y, nós temos a quantidade de glicose plasmática, glicemia. E aqui no eixo X, o tempo após a injeção de insulina. Então, o que eu quero analisar nesse gráfico? Eu quero analisar como que é a queda da glicemia do indivíduo após eu injetar insulina nele. Então, vejam bem, se eu vou administrar insulina, o que eu tenho que esperar que ocorra com a glicemia? Que ela diminua. Porque se eu estou administrando insulina, consequentemente essa glicose vai entrar na célula e eu vou observar uma redução da glicemia desse indivíduo. E é isso que a gente observa no indivíduo normal, uma redução da glicemia ao longo do tempo. E no indivíduo que tem resistência à insulina, eu não observo essa queda ao longo do tempo. Ou seja, se eu não estou observando essa queda, mesmo que esse indivíduo recebeu a insulina, então o problema está no reconhecimento do hormônio. Ou seja, tem o hormônio insulina, mas ele não consegue se ligar. Então, é onde nós veremos que na obesidade tem toda uma alteração fisiopatológica que favorece para o desenvolvimento da resistência insulínica.
até onde a gente volta no tecido adiposo branco. Então, a gente viu que é um órgão, né, que tem como função o isolamento térmico, tem como função o fornecimento de energia, mas hoje a gente já sabe que o tecido adiposo branco é um órgão endócrino, ou seja, é um órgão que tem um fator, né, que tem um efeito hormonal. Então, ele vai muito mais além do que fornecimento de energia, do que atuar como isolante térmico. Porque o tecido adiposo branco, ele contribui, né, para o controle do apetite e balanço energético. Ele também, né, tem um papel importantíssimo na sensibilidade à insulina e na homeostase da glicose e também na inflamação e na imunidade. Então, vejam que quando a gente avalia a inflamação e a imunidade, o que a gente pode analisar? Então, vamos comparar um indivíduo que tem eutrofia com um indivíduo que tem obesidade. Então, se eu pegar o tecido adiposo de um indivíduo que tem eutrofia, então fiz um corte do tecido adiposo branco desse indivíduo e vou analisar no microscópio os seus adipócitos. Então, aqui nós temos os adipócitos em tamanhos normais, vejam que eles não estão hipertrofiados. Temos, né, uma população de macrófagos. Aqui são macrófagos na coloração roxo, que está representado por macrófagos do tipo M2, que são macrófagos, são células do sistema imune, que são do tipo anti-inflamatórios, ou seja, produzem proteínas anti-inflamatórias. Mas o que acontece, né? Então, nós vimos que a obesidade ela é resultante de um balanço energético positivo crônico. Então, agora, imaginem a seguinte situação. Esse indivíduo que está em eutrofia, ele teve uma ingestão alimentar, né, excessiva de uma forma crônica. Então, os seus adipócitos hipertrofiaram, aumentaram de tamanho. Então, os adipócitos vão aumentando de tamanho até um certo limite, porque o adipócito ele não vai crescendo de uma forma infinita, né? Ele tem um limite até ele sofrer uma apoptose. Então, ele se rompe. Então, à medida que esses adipócitos se rompem, esse líquido se extravasa para o meio. E esse extravasamento de ácidos graxos para o meio, isso contribui, né, para o recrutamento de outros tipos de macrófagos. Então, esse ambiente, né, do tecido adiposo do indivíduo que tem obesidade é um ambiente inflamado, é um ambiente inflamatório. Por quê? Com essa hipertrofia dos adipócitos, eu vou ter um ambiente que vai atrair macrófagos do tipo M1, que são esses rosa, macrófagos do tipo M1, que são pró-inflamatórios, ou seja, vão produzir citocinas pró-inflamatórias, como TNF-alfa, que é fator de necrose tumoral, interleucina 1 beta, interleucina 6. Além disso, eu tenho outros fatores quimioatractantes. E qual que é o problema, né, dessas citocinas principalmente? Essas citocinas pró-inflamatórias, elas, no organismo do indivíduo, elas vão aumentar a inflamação. Então, é por isso que a gente chama a obesidade de uma situação, né, inflamatória subaguda crônica, porque esse estado inflamatório ele vai contribuir para o desenvolvimento de outras comorbidades, sendo que uma delas nós veremos que é a resistência insulínica. Então, lembrem-se disso. Quando a gente avalia o tecido adiposo do indivíduo que tem obesidade, é um tecido adiposo inflamado, produzindo muitas citocinas pró-inflamatórias. E aqui eu trago uma pintura que eu acho linda, né? Que ela se chama, né? O Jardim das Delícias Terrenas. Então, aqui a gente tem uma representação, né? Que se inicia com um paraíso. Então, o paraíso que está representado, né? Claro, né? Que é uma metáfora, onde o indivíduo está seguindo uma dieta balanceada.
uma dieta principalmente com uma quantidade adequada de lipídios. Então, ele está no paraíso. Mas à medida em que ele vai aumentando, né, ele passa por um balanço energético positivo crônico e aumenta principalmente o conteúdo de lipídios da sua dieta, principalmente de gordura saturada. O que acontece com esse paraíso, gente? Vira, né, totalmente uma festa, uma loucura, até ele chegar no inferno. Então, ele sai do paraíso e vai para o inferno. Então, o inferno é como se fosse a representação da dieta hiperlipídica. Então, o que a dieta hiperlipídica vai causar, né, no indivíduo? Então, a dieta hiperlipídica aqui seria uma representação, né, de toda essa alteração imunológica, pensando no tecido adiposo do indivíduo. Por quê? A dieta hiperlipídica, principalmente rica em gordura saturada, a gordura saturada ela aumenta a inflamação, ela aumenta a produção de citocinas pró-inflamatórias no organismo do indivíduo e, consequentemente, ela causa também essa inflamação no organismo do indivíduo. Então, quando a gente faz esse balanço, né, vejam que essa imagem, né, essas imagens, elas foram publicadas em um artigo da revista Cell, que é uma das revistas que a gente tem como referência na área de medicina. Então, quando a gente compara, né, o balanço do sistema imunológico, do tecido adiposo visceral, o que é o tecido adiposo visceral? É aquele que está entre os órgãos, entre os nossos órgãos na região abdominal, que é o que tem um efeito, né, mais, como que eu posso dizer? Aquele efeito mais metabólico, que produz mais citocinas no nosso organismo. E quando a gente compara, né, do indivíduo magro com o indivíduo que tem obesidade, o indivíduo magro, né, ele tem aquele efeito mais anti-inflamatório. Por quê? Ele tem uma maior quantidade de macrófagos do tipo M2, como eu falei anteriormente para vocês, que tem um efeito mais anti-inflamatório, diferente do indivíduo que tem obesidade. Tem uma maior quantidade de macrófagos do tipo M1, que tem um efeito mais pró-inflamatório, ou seja, tecido adiposo do indivíduo que tem obesidade, principalmente o visceral, tem esse efeito pró-inflamatório, produzindo muitas citocinas pró-inflamatórias. Então, é onde a gente chega nessa questão. Então, resumindo, o tecido adiposo magro tem uma maior quantidade de macrófagos do tipo M2, que é anti-inflamatório. Então, o balanço energético positivo crônico vai contribuir, né, para a hipertrofia dos adipócitos, fazendo com que esse indivíduo tenha uma maior quantidade de macrófagos do tipo M1, contribuindo para o desenvolvimento da inflamação. E isso faz com que a produção, né, de várias citocinas pró-inflamatórias. O que essas citocinas pró-inflamatórias fazem no organismo? Muita coisa. Então, elas vão agir de uma forma sistêmica. Então, elas caem na corrente sanguínea e elas vão afetar o fígado, o músculo e também o sistema nervoso, principalmente o hipotálamo. Então, no fígado, elas vão causar o que, gente? Inflamação, acúmulo ectópico de lipídios e resistência insulínica. Então, vejam que elas vão contribuir para o desenvolvimento de esteatose hepática. Então, aqui, ó, uma comorbidade associada à obesidade, inflamação, resistência insulínica, aumento da glicemia. Por quê? Se eu estou estimulando resistência insulínica, a insulina tem diversas ações metabólicas no organismo. Uma delas é diminuir a glicogenólise e a gliconeogênese no fígado. Então, vejam que se a insulina não está exercendo sua ação, essas vias de produção de glicose no fígado deixarão de estar inibidas. Consequentemente, o fígado vai produzir mais glicose, aumentando a glicemia. Essas citocinas também afetam o músculo, causando inflamação, estimulando acúmulo
anormal de lipídios, então acúmulo ectópico de lipídios, estimulando também resistência à insulina. Ou seja, para a glicose entrar no músculo, precisa da insulina. Então, se está resistente, a captação de glicose está reduzida no músculo. Então, consequentemente, a glicemia fica alta, porque essa glicose não vai entrar no músculo. E essas citocinas afetam também o hipotálamo. Então, a gente vai ver mais adiante que o hipotálamo, lá no nosso sistema nervoso central, ele tem um papel fundamental em controlar o nosso gasto energético, controlar a nossa ingestão alimentar. A própria insulina é considerada um hormônio anorexígeno, ou seja, um hormônio que diminui a nossa ingestão alimentar. Então, se o indivíduo está com resistência à insulina, ele tem uma diminuição desse efeito anorexígeno, ou seja, ele vai ter um aumento da fome. Então, vejam que a insulina ela é importantíssima. Se o indivíduo desenvolve resistência insulínica de forma sistêmica, afeta também seus mecanismos de fome e saciedade. E é claro, né, gente, o que eu posso levar em consideração? Que tudo isso vai contribuir para uma hiperglicemia. Porque se, por um lado, a insulina deixa de inibir vias de produção de glicose, principalmente no fígado, que é a quebra do glicogênio hepático, que é a glicogenólise, e a produção hepática de glicose, que é a gliconeogênese, isso já favorece um aumento da glicemia. Mas, além disso, como a insulina não exerce sua ação no músculo, no tecido adiposo, estimulando a captação, menos glicose é captada. Então, a glicemia continua alta. Então, hiperglicemia. Então, o indivíduo está no estado de hiperglicemia. Então, vamos voltar lá para aquele gráfico inicial. Por que o indivíduo com obesidade libera mais insulina que o indivíduo que tem eutrofia quando eles recebem a mesma quantidade de carboidratos? Porque nessa situação, o que o pâncreas tenta fazer? Uma compensação das células beta-pancreáticas. Então, como o indivíduo tem resistência à insulina, o seu pâncreas tenta compensar no momento inicial, produzindo mais insulina. Então, é isso que a gente observa nos exames. Então, o indivíduo, né, ele produz mais insulina para compensar aquela insulina que não está conseguindo exercer o seu efeito. Então, isso no momento inicial, aumentando a quantidade de insulina. Mas as células beta-pancreáticas não conseguem exercer isso forever, para sempre. Então, com o tempo, se não ocorre uma intervenção nesse momento, se o indivíduo não muda seus hábitos, não muda a dieta, não faz exercício, não perde peso, o que acontece? Falência e morte de células beta-pancreáticas. É onde o indivíduo ele sai de uma resistência insulínica e desenvolve o diabetes mellitus tipo 2. Então, vejam que a obesidade, ela contribui para o desenvolvimento de outras comorbidades. Esteatose hepática, resistência insulínica, diabetes mellitus tipo 2. Bom, então vimos até aqui que o tecido adiposo, ele é um órgão endócrino. Então, ele está associado com a sensibilidade à insulina e a homeostase da glicose. E também, né, em situações de balanço energético positivo crônico, ele está associado à inflamação e à imunidade. Então, na próxima aula, nós iremos discutir o papel do tecido adiposo no controle do apetite e do balanço energético, discutindo principalmente o papel do hormônio leptina. Então, espero que vocês estejam gostando dessa aula. Até a próxima. Obrigado.